Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e mais uma vez nos encontramos para o nosso quadro Evangelho com Ciência e Espiritualidade. E o nosso objetivo sempre é buscar conectar os ensinamentos de Jesus com os estudos científicos do mundo moderno. Para iniciarmos, façamos a nossa prece. Deus, Pai de amor, gratidão por mais uma vez podermos aprender e estudar juntos. Que a Tua luz se derrame sobre cada um, que os bons anjos possam entender, compreender e amparar os corações e necessidades daqueles que nos acompanham e que tanto precisam, neste plano e no outro, do amparo de mais alto. Abençoe e ilumine para que consigamos nos esforçar e fazer o que precisamos para evoluirmos. Que assim seja. Muito bem, para nós darmos início às reflexões de hoje, façamos a leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o seguinte: Mateus capítulo 19, versículo 26. E Jesus, fitando-os, disse: Para os homens isso é impossível, para Deus tudo é possível. Acalma-te. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera. Faze o melhor que possas. Mas lembra-te que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta, o lar, é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos à obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo, encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com tua paz. Os desesperados tornarão à harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É da lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre quando nos afirmou que a Deus tudo é possível e, garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Que assim seja. Que passagem linda, né? Que alento para o coração, para a mente. Acalma-te. Olha o título que Emmanuel nos traz para essa passagem. Acalma-te. É o que todos nós precisamos neste mundo moderno, dessa vida corrida e agitada que levamos. A grande maioria de nós, né? Tem exceções, mas nós, na grande maioria, acabamos entrando no nosso fluxo de estudos, esforços, trabalho, lutas para conquistarmos as coisas que objetivamos, e a maioria delas estão relacionadas ao mundo, à matéria, à nossa rotina diária. Claro que são necessárias, né? Deus já nos deu a oportunidade e Jesus nos ensinou que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Significa que a gente está no mundo para viver o mundo, mas sem sermos possuídos por ele. Então, acalma-te. O que Emmanuel nos faz refletir sobre essa passagem de Jesus é: façamos o que temos que fazer, nos esforcemos fazendo a nossa parte, mas o que está fora de nós, acalma e entrega a Deus. O que não depende de você, se acalma e segue adiante, faz as coisas da vida, tira o foco desta loucura que gera ansiedade, que gera desconforto e que gera, por fim, doenças no nosso corpo e na nossa alma, e se acalma. Porque
Lembra, no final, que é da lei de Deus que a luz vença a sombra, sem violência, sem ser nada exasperado, corrido, apenas no tempo certo, mas sempre a luz vencendo a sombra, com serenidade, passo a passo, tranquilidade, tudo no tempo certo. Então, esforcemo-nos, fazendo a nossa parte, e entreguemos o resto a Deus. Vamos confiar, acalmar nosso coração, descansar nessa confiança em Deus. Nós todos precisamos disso, eu preciso disso, que possamos viver isso mais no nosso dia a dia. E, só para finalizar essa reflexão, um dos exemplos principais dessa calma, deste reconforto que Deus nos envia e alento diários, é a árvore, que trabalha o ano inteiro para nos dar o seu fruto, para que possamos continuar a nossa vida. E dentro deste contexto, nós trouxemos a reflexão do nosso livro querido, Alvorada Cristã, ditado por Neio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o tópico 40, a lenda da árvore. No princípio do mundo, quando os vários reinos da natureza já se achavam apaziguados e enquanto o ouro e o ferro repousavam no subsolo, o homem, os animais de grande porte, os passarinhos e borboletas, as ervas e as águas viviam na superfície da terra. E o Supremo Senhor, notando que o serviço planetário se desdobrava regularmente, chamou-os ao seu trono de luz a fim de ouvi-los. A importante audiência do Todo-Poderoso começou pelo homem, que se aproximou do Altíssimo e informou: Meu Pai, o globo terrestre é nossa gloriosa oficina. Minha esposa, tanto quanto eu, se sente muito feliz. Entretanto, experimentamos a falta de alguém que nos faça companhia em torno do lar e que nos auxilie a criar os nossos filhinhos. O Todo Misericordioso mandou anotar a referência do homem e continuou a ouvir as outras criaturas. Veio o boi e falou: Senhor, estou muito bem, contudo vagueio sem descanso durante as horas de sol. Grande é a minha fadiga e a resistência cada vez menor. Veio o cavalo e reclamou: Eu também, grande rei, sinto aflitivo calor cada dia. Aproximou-se a corça e rogou: Poderoso, estou exposta à perseguição de toda a gente. Não terei a graça de ter um amigo que me proteja e defenda? Logo após surgiu o gracioso passarinho e suplicou: Celeste monarca, recebi a bênção da vida, mas não tenho recursos para fazer meu ninho. Nas pastagens rasteiras não posso construir casa. Adiantou-se a borboleta e implorou: Meu Deus, tudo é belo no mundo, todavia, onde repousarei? Em último lugar, chegou o rio e disse: Grande Senhor, venho cumprindo os meus deveres na terra escrupulosamente, mas preciso de alguém que me ajude a conservar as águas. O Supremo Soberano ficou pensativo e prometeu providenciar. No dia imediato, toda a terra apareceu diferente. As árvores robustas e acolhedoras haviam surgido, representando a sublime resposta de Deus. Que assim seja. Ai, quem de nós que tem um pouquinho mais de abertura espiritual já não se sentiu muitas vezes amparado quando se encontra uma bela árvore, né? Quem de nós que já experimentou dar um abraço numa árvore e sentiu aquela energia sendo transmitida? Quem de nós não sabe reconhecer nessa parábola as verdades da perfeição de Deus na natureza, né? Esse trecho vem nos falar que Deus criou o mundo num momento em que estava tudo começando ainda, mas os grandes animais e o ser humano e o rio vieram falar com ele em audiência e falaram das demandas. O ser humano é alguém que fosse amigo e que auxiliasse na criação dos filhos, nesse caso com frutos, com sombra, cuidado, um balanço, né?
os grandes animais falando que precisavam de um local para descanso, uma sombra no sol mais quente, a borboleta e o passarinho de repouso e um local de reprodução, o rio de alguém que ajudasse a conter as águas que ele guiava. E para todos a grande resposta foram as árvores. Então, como não valorizar a natureza criada por Deus? Se nós pararmos de fato para ver e nos maravilharmos com as perfeições de todo dia, a gente percebe que a natureza é essa bênção e que as árvores são uma grande representação dessa bênção em nossas vidas, né? Como nos disse lá no Evangelho, é uma das ferramentas para acalmar. Se nós entramos em contato com a natureza, se decidimos aproveitar, abraçar e trocar energias com uma árvore, a gente traz uma energia renovada para a nossa vida. A gente se acalma, a gente se refaz, além de recebermos as bênçãos dos frutos, do cultivo da terra, das sombras, das águas que nós sabemos e temperatura que são reguladas diretamente pelas árvores, né? Quantos de nós hoje, os estudos científicos mais que comprovaram que o desmatamento está associado diretamente com as mudanças climáticas no mundo inteiro, né? Então, não tem dúvidas, um grande presente de Deus são essas árvores e a natureza belíssima que vem nos amparar, auxiliar. E nós, como irmãos maiores, mais velhos, temos a obrigação de ajudar, utilizar com certeza, mas cuidar, preservar, multiplicar e amparar. Que possamos fazer valer essa nossa bênção, esse presente, para nesse rumo de nos cuidarmos em contato com a natureza, também cuidarmos da natureza que Deus nos empresta, é um empréstimo temporário, para que possamos evoluir juntos, né? Com calma, com leveza. E dentro deste contexto, nós trouxemos o nosso artigo científico de hoje, cujo título é o seguinte: Efeitos restauradores da exposição à natureza em crianças e adolescentes. Uma revisão sistemática. Esse artigo científico foi publicado no Journal, ou na revista que tem como título Journal of Environmental Psychology, que quer dizer Revista da Psicologia Ambiental, pelo primeiro autor Adrian Moll e o último autor José Corraliza. Bem, esse artigo científico é uma revisão sistemática. Para aqueles que não ainda estão familiarizados com essa linguagem, quer dizer o seguinte: a gente faz vários estudos e pesquisas ao longo de anos e anos, décadas, né, às vezes, sobre um tema específico. A revisão sistemática, ela padroniza fatores entre esses estudos para dizer que eles são confiáveis, e aí pega todas as comprovações que existem a favor ou contra um determinado tema e resumem aquilo em um trabalho científico, que é uma revisão sistemática. Essa revisão sistemática, então, ela vem nos trazer essa análise de todos esses trabalhos anteriores, tá? E nesse caso específico, eles analisaram o efeito da natureza, né, no bem-estar e na restauração de nós, seres humanos. E o que essa revisão mostrou é que uma das coisas mais bem caracterizadas ao longo de todos os estudos é como a natureza tem esse poder de nos restaurar as forças, o ânimo, a disposição, com uma série de estudos mostrando que melhora a concentração e o foco quando você está com vista para uma área verde, que passeios no meio da natureza trazem melhor bem-estar e melhoram a psicologia, né? E também os cheiros e aromas da natureza geram benefícios, produção de serotonina, bem-estar, além de até mesmo microbiologicamente gerar benefícios para a saúde. Vários outros estudos, são tantos estudos mostrando que a natureza, inclusive os estudos de abraçar árvores, mostrando como isso gera descargas positivas em nosso corpo, de produção de hormônios do bem-estar, substâncias e neurotransmissores no cérebro para o bem-estar, e que isso traz benefícios. E no final,
Claro, ele direciona que precisam sempre fazer mais estudos, mas que as evidências apontam claramente que esse contato com a natureza, com árvores, nos traz benefícios para o corpo e para a mente, psicológico e bem-estar. Que possamos, então, cuidar e aproveitar desse nosso tesouro para darmos e recebermos sempre o que há de bom nessa energia da natureza. Que assim seja. Vamos à nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, gratidão pela natureza que nos empresta, que nos abençoa, que nós saibamos ser mais conscientes, cultivar, cuidar e amparar, servindo e utilizando dessa bênção que vem de mais alto. Que a Tua luz nos guie e ilumine. Gratidão, que assim seja. Gratidão a vocês mais uma vez pela presença. Namastê e até a próxima.